Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Patins Críticas. Eu sou a famigerada Patins e hoje vamos finalmente falar sobre uma das animações mais fofinhas do Estúdio Ghibli. Para compensar aí o fato de eu ter feito um vídeo em pleno Setembro Amarelo e postado em pleno Setembro Amarelo sobre um assunto que não é tão legal assim de falar no Setembro Amarelo. Era para ter saído antes, era para ter sido sair do dia 31 de agosto, só que aí deu um monte de problema para eu exportar o vídeo, que aí do nada eu tava com pouco espaço no celular, eu tive que apagar um monte de vídeo, salvar no Drive, um monte de coisa. Então acabou sendo lançado tipo 5 da manhã de 1º de setembro. Então, para compensar, eu quero falar nesse Setembro Amarelo um monte de animações e filmes fofinhos para deixar todo mundo para cima e tal. E se você tem outras sugestões de filmes do Estúdio Ghibli ou filmes da Disney ou qualquer animação fofinha que você acha que tem por aí, deixe nos comentários, por favor. Este vídeo foi sugerido por alguém nos comentários do outro vídeo. Então, para mostrar para vocês que eu escuto vocês, dou like no comentário de vocês e respondo. Foi um filme que eu tinha visto um tempo atrás, tipo 2014, 2013, no Discovery Kids, aleatoriamente. Tipo, antes dessa vez eu tinha visto em algum outro lugar, algumas cenas, uma parada assim, que eu lembro que quando eu vi, quando eu já tava morando nessa casa aqui, a minha irmã era bebê, e aí eu via com ela, e aí eu falava, cara, eu já vi esse filme em algum lugar. E aí toda vez que passava no Discovery Kids eu via, e é isso, nunca mais vi o filme, só que agora todos os filmes, praticamente todos, do Estúdio Ghibli estão na Netflix, então se você é agoniado, quer ver todos os filmes que eu falo aqui no canal, fique tranquilo, porque esse está no Netflix. Se você não tem Netflix, tem como achar também por aí, só dizendo. E também este vídeo é levemente histórico no canal, por outros motivos, além de ser o primeiro vídeo de uma animação do Estúdio Ghibli aqui no canal, é também o primeiro vídeo que eu estou gravando sem o tablet da minha irmã para eu usar para ler o roteiro, porque ela resolveu agradecer a mim, não emprestando o tablet quando eu pedi para ela hoje, que também tem isso, que ela pediu uns filmes aí para mandar para ela, eu mandei como uma grande irmã que sou, e ela não emprestou o tablet, então eu vou usar o celular da minha mãe para ler o roteiro às vezes. Então é isso, deixem o like e sejam legais com os irmãos mais velhos de vocês. O filme começa com tipo um mago, um cara muito estranho e ruivo no meio do mar, fazendo mais feitiçaria lá que eu não entendi até agora o que era para ser. E ele também tem várias peixinhas, são peixinhos dourados, que para mim não parecem peixinhos dourados, mas que o filme fala que é, então quem sou eu para discutir com isso? E tem uma das peixinhas douradas que ela é maior, ela é mais velha aparentemente, as outras são irmãs mais novas, e ela tá querendo fugir. Ela tá querendo fugir de lá, é tipo um submarino, que tem uma parte que tem oxigênio, uma parada assim, e um monte de animal ao redor, um monte de polvo e peixe bonito circulando esse submarino. E o cara tá lá fazendo as magias, misturando um monte de vidro e um monte de coisa pra, sei lá, manter o equilíbrio da natureza. E essa peixinha aproveita e dá aquela escapada. Ela vai pegar carona numa água-viva e é isso. Quer explorar, quer viver novos ares, quer ver como é que é o planeta Terra. E, em paralelo a isso, tem um garoto de 8 anos chamado Sosuke, que é inspirado no filho do Hayao Miyazaki na vida real. E é um garoto de 8 anos, que ele gosta do mar e tal. O pai dele é marinheiro, então ele é meio ausente. E a mãe fica brava com ele, com razão. E a mãe dele trabalha num asilo de idosos, uma parada assim. E ele do nada tá perto do mar, e aí ele vê esse peixinho dourado preso num negócio de vidro, que tem isso. Quando ela tava pegando carona na água-viva, ela sai para dar uma explorada, e aí entra um copo de vidro na cara dela, ela fica presa. Aí o Sosuke vai lá, liberta ela, ele se machuca com o caco de vidro, ela lambe o dedinho dele e o machucado se cura. Pica aquela cena do ET, que o ET vai lá, toca no dedinho do Elliot, e aí o negócio se cura. Achei muito fofo. E esse sangue humano que essa peixinha acaba ingerindo vai desencadear coisas no filme. Aí o Sosuke, ficando encantado com esse negócio que o peixinho faz,
ele dá o nome dela de Pônio e põe ela num potinho de praia, de aqueles baldinhos que usam para fazer castanha de areia, põe a aguinha e vai levando ela por aí, mostra para a colega de classe dele, ela chama o peixe de esquisito, feio, e aí a Pônio vai lá espirrar água na cara dela, certíssima. E aí ele vai lá e mostra para as velhinhas no asilo que a mãe dele trabalha. Uma das velhinhas acha que é uma maldição, acha que é um mau sinal, acha que tem que jogar para o mar de volta. E aí a Pônio vai lá e espirra água nela também. Pônio é uma grande diva, não leva desaforo para casa. E aí a velha começa a surtar, falando, me molhou todo, esse peixe amaldiçoado. E aí o Sosky sai correndo e fala, relaxa, Pônio, eu te amo, vou te proteger. E aí a Pônio começa a falar, ela fala, Sosky, Pônio ama Sosky, muito fofo. A dublagem desse filme é muito bonitinha. Sosky! Sosky! Pônio ama Sosky! E aí, sem mais nem menos, aparece o pai dela, aquele feiticeiro lá que eu falei, ele aparentemente é o pai dela, e pega ela de novo, põe numa bolinha e fala, dá mó bronca nela, deixa o Sosky chorando, o Sosky só queria cuidar dela, e aí o pai foi lá e sequestrou de volta, tá? Botou em cárcere privado, e aí a Pônio se rebela, fala, não, Pônio quer ser humana, Pônio ama Sosky, Pônio quer ficar com Sosky, e ela cria do nada braços e pernas, ela fica parecendo uma galinha, fica muito engraçado. E aí o pai dela tem que beber umas magias lá para poder reverter o processo, transformar ela num peixe de novo, e aí ele sai bravo, falando, tu não vai sair daqui não, esse menino humano, humanos são ruins, os humanos poluem os mares e tal. Falou as verdades, né? Mas o amor é mais forte que isso tudo. Mas a Pônio não fica conformada, ela espera o pai sair do recinto, já vai bolando um esquema, ela cria o braço e a perna de novo, fica que nem uma galinha de novo, sai da bolha lá que ela estava presa com as irmãs dela, e aí vai para a sala de magia do pai, bebe umas magias e consegue virar humana, 100%, ela nem acredita, eu fiquei chocada, e aí junto com isso, com essa magia que ela liberou, ela também meio que quase que causa o fim do mundo, que aí a lua começa a se aproximar da Terra, as marés sobem, aí depois a gente vê que isso causou um micro tufão, só desgraça aconteceu, mas o importante é que ela virou humana. E aí ela vai pegando uma carona e um monte de peixe mágico que depois vira a onda do mar, e aí ela consegue chegar onde o carro da mãe do Sosky estava, que aí começa essa tempestade muito doida, e do nada a mãe do Sosky, ela encontra essa criança e só resolve acolher mesmo. Ela compra esse papo de que a Pônio é o peixinho que o Sosky tinha achado, e né, não tinha muito também a aceitar. Ela parece uma criança do nada, sem RG, sem ninguém, falando que era um peixe. Não tem ainda como encaminhar um psicólogo, porque estavam a cidade que eles moravam estava já toda alagada, eles meio que ficam presos depois, então teve que botar na casa dela. Eles passam a noite juntos, a Pônio come presunto, Pônio ama presunto. Ela usa umas magias também, tinha um gerador que não queria funcionar, e ela faz uma magia, assim, ela vira quase um X-Men, e aí faz a luz acender, faz o fogo acender, faz um monte de coisa. Só que no meio da noite, a mãe do Sosky inventa que ela tem que passar lá no asilo para ver se está todo mundo bem e tal, porque inundou um monte de parte lá da cidade. Aí ela fala, ai não, tem que ir para ver se está tudo bem. Ó, Sosky, tu fica aí com a Pônio, toma conta dela, mamãe confia em você. E eu só fiquei pensando nessa hora, cara, ela não tem nenhum parente naquele asilo, não é como se a mãe dela estivesse lá, cara, ela podia ter passado lá no dia seguinte, já que a água abaixasse, esperar um pouco, ficar tomando conta do filho, mas não, ela sai no meio da chuva, no meio do vento, no meio de um monte de maré alta pra cuidar de um monte de velho. É um bom coração, não compreendi na época que eu vi, ainda não compreendo 100%, mas ela tem um bom coração. A gente finalmente conhece a mãe da Pônio, porque tem isso, a mãe da Pônio é tipo uma deusa do mar,
Pra mim é Iemanjá puríssima. Não, acho que eles não se inspiraram em Iemanjá pra fazer essa personagem, mas pra mim é a mesma mitologia. Que tal, ela é uma deusa dos mares e controla os mares, um monte de coisa. E aparentemente ela é, não sei, casada com esse feiticeiro aí, Ruivo, pai da Pônio. E aí ele começa a falar, não, deu merda, ela liberou um monte de coisa, agora o mundo vai acabar, não era pra ter acontecido isso agora, e tal. E aí ela vai virar espuma do mar, um monte de coisa. E ela falou, querido, relaxa, fica em silence, tá tudo de boa. Se o amor do Sasuke pela Pônio for verdadeiro, ela virará humana. Só que aí o cara fala, pô, se também não for verdadeiro, ela vai virar espuma do mar. E aí ela calmamente manda o papo, fala, querido, todo mundo veio da espuma do mar. E aí o cara, inconformado, fala, pô, mas ela só tem 5 anos, né? Ia ser paia. E aí ela só vai embora e tal. E aí ajuda os marinheiros que estão todos juntos, eles estão todos atolados. Porque tem isso, que a mãe do Sasuke estava preocupada com isso também, que eles conseguiam ver o navio do pai do Sasuke. Eles até se comunicavam com o código Morse e tal, só que aí com esse monte de onda empurrou todos os navios para uma parte longeona, e aí ela passa por lá e aí meio que salva eles. Aí os caras ficam rezando para ela. E no dia seguinte, na minha opinião, a melhor parte do filme era a parte que eu adorava, que eu amava ver esse filme, minha parte preferida, que a mãe do Sasuke não voltou ainda, então ele começa a ficar preocupado e fala que tem que ir atrás dela. A Pônio vai lá e fala, bora no seu barquinho de brinquedo. Ele fala, mas é muito pequeno, não cabe a gente. Ela só se concentra e o barco cresce. Muito massa. E quando ela usa essas magias dela, ela desvira um pouco de humana, ela fica com aquele corpo de galinha, só que aí depois ela volta ao normal de humana. E aí eles saem nessa aventura no meio do mar, que é a cidade, só que tá toda alagada, porque subiu muito o nível do mar, veio um tufão e tal, e o mundo tá meio que acabando, só que as pessoas não sabem disso ainda. E aí eles vão no barquinho explorando o que sobrou da cidade, e era a parte que eu adorava, que assim, mostra, a gente vê o oceano transparentezinho, e a gente vê um monte de peixe esquisitíssimo no mar, eu só ficava, caraca, que coisa bonita, e tal, e um monte de casa toda alagada, mas eu esquecia da vida das pessoas e do que elas lutaram para conseguir, eu só ficava olhando e vendo, caraca, que peixe colorido bonito, esse filme é incrível. Se vocês defendem animação 3D e falam, animação 2D, nada a ver, muito antigo, não é tão legal quanto a animação 3D, assista aos filmes do Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli fez ótimas animações 2D, incríveis. Esse filme concorreu ao Festival de Veneza, um monte de coisa. Aliás, meus pais, quando foram para a Argentina, que eles não me levaram para a Argentina, eles foram só comemorar eles dois, o casamento deles. Aí eles pararam no negócio que estava vendendo meia. Eles me compraram uma meia do Pulp Fiction e essa meia aqui também do Estúdio Ghibli. Linda, maravilhosa, olhem e chorem. Um monte de referência, o porco do Porco Rosso, a Chihiro de Aventuras de Chihiro, o espírito que eu morria de medo do filme da Aventuras de Chihiro. E tem esses bichinhos aqui que é do meu amigo Totoro. Adoro essa meia. E se vocês não perceberam, a minha camisa aqui também tá toda Estúdio Ghibli. Aí nessa viagem deles tentando encontrar a mãe do Sasuke, eles esbarram num casal que estava num barco com um bebê. A Pônio fica chocada com a informação de que bebês não comem, bebês têm que beber leite. E aí ela dá a sopa para a mãe beber, para ela poder ter leite para alimentar o bebê. E o bebê, quando vai chorar, eles já estavam se afastando já do barco. Aí a Pônio do nada vira meio galinha de novo, corre por cima das águas, esfrega a cabeça na cabeça do bebê e o bebê começa a rir. Eu achava essa cena muito engraçadinha. E aí eles continuam procurando a mãe do Sasuke, não acham, só acham o carro dela abandonado no meio do nada. Aí nessa hora o Sasuke começa a bater um pouco de desespero, ele começa a chorar, a Pônio tem que ir lá ajudar ele e falar, relaxa, a gente vai encontrar ela. Só que aí quando eles estão tentando encontrar ela, acontece que a Pônio usou tanta magia dela que ela começa a ficar com tanto sono, começa a meio que entrar num coma, e aí do nada ela vira um peixe. Aí ele tem que sair correndo pro mar, botar ela no baldinho, e aí aparece o pai dela e fala, Sasuke,
Ah, que bom, ela tá dormindo, não deixa ela acordar não, senão vai dar merda. E tal, aí fala, ó, tu tem que ir comigo lá pro centro do asilo, que a tua mãe tá lá e tal, tá todo mundo conversando, a gente tá te esperando, que a gente tem que mandar o papo reto. Aí sai aquela velhinha que não gostou da Pônio, que falou que era sinal mau e tal, maldição. Aí nessa hora ela quer proteger o Sosky, ela fala, Sosky, não vai com esse cara não, esse cara é meu cara estranho, pediu pra todo mundo ir pro fundo do mar, a minha ele não engana não, vem pra cá ficar com a tia. Aí ele corre pra ficar com ela, só que aí o cara lança uma magia de oceano e aí traz eles pro fundo do mar do mesmo jeito. E aí lá eles explicam a parada lá do amor verdadeiro, a mãe da Pônio vai lá falar com o Sosky, pergunta, Sosky, tu realmente ama a Pônio? Aí ele fala, sim, eu amo a Pônio, mesmo que ela fosse um peixinho, uma pedra, eu sempre vou amar a Pônio. Muito fofo. Eu vou sempre amar a Pônio, seja ela peixe, seja ela humana ou qualquer coisa. E aí a Pônio fica feliz, e aí ela fala, ó, quando tu chegar na superfície, ela põe a Pônio numa bolinha de novo, tu tem que beijar essa bolha, e aí a Pônio vai virar humana, se o seu amor for verdadeiro mesmo. E aí eles vão pra superfície, a ajuda começa a chegar, um monte de helicóptero, de gente socorrendo as pessoas, a água do mar começa a diminuir, o equilíbrio da natureza volta a ser como estava antes da Pônio meio que causar o fim do mundo. O pai do Sosky reaparece, eles se reencontram, e aí nesse momento a Pônio, sem perder tempo, já meio que salta, a bolha dela começa a flutuar, e ela cai de boca nos lábios do Sosky. Aí ele beija a bolha dela e ela vira humana. E aí acaba o filme. Ótimo filme, muito bonitinho. Assistia toda vez que passava no Discovery Kids. Eu nem era mais uma pessoa de ver Discovery Kids. Depois que eu fiz tipo uns 6, 7 anos, eu ficava, ai, não vou mais ver Discovery Kids. Discovery Kids é pra crianças de 4, eu já tenho 6. Aí eu comecei a ver Cartoon Network, Disney XD e essas coisas. Só que aí, às vezes, eu ficava zapeando vendo Discovery Kids, porque a minha irmã já tinha nascido. Aí eu via algumas coisas com ela, e aí Pônio era uma das coisas que eu via com ela, e que ela também gostava e tal. Tô tentando fazer ela ver mais filmes do Estúdio Ghibli. Eu tenho aí um DVD, um box com meu amigo Totoro, Nausicaa, Vale do Vento e As Aventuras de Chihiro. Eu já vi meu amigo Totoro com ela, só que ela nem lembra, porque ela ainda era meio bebê, acho que ela tinha tipo 3, 4 anos. E agora tem um monte de filmes desde a Netflix que eu tô querendo ver também. Aquele lá, O Reino dos Gatos, tá na minha lista. Pão Pouco tá na minha lista. Se vocês quiserem que eu fale de outro filme do Estúdio Ghibli, deixem nos comentários. Eu acho esse filme da Pônio muito lindo, muito bonitinho. Se vocês também não pegaram as referências, ele é inspirado no conto original da Pequena Sereia. No conto original, não no da Disney, porque o da Disney eles mudaram um monte de coisa e tal. No original tem essa parada de virar espuma do mar e tal, que eu achava muito triste. Eu vi quando eu era criança numa peça, acho que foi no CCBB, a história real, verdadeira da Pequena Sereia. Eu só saí muito triste. Fiquei, cara, ela preferiu virar espuma do mar do que matar o príncipe. Que triste. E é isso, eu gosto bastante desse filme, muito fofo, muito bonitinho, adorava ver. Mostrava pra eu cuidar do mar, assim, não jogar o lixo no lixo. Eu ficava depois desse filme, cara, não posso jogar lixo na praia. Se você vai à praia, não jogue lixo na praia. Vocês vão prender um peixe bonitinho, um copo de vidro numa garrafa plástica, que nem acontece no filme. Respeitem a vida marinha. Mês do Setembro Amarelo, nossa vida é preciosa, mas a vida do peixinho também é preciosa, então pense no próximo. É isso, os filmes do Estúdio Ghibli têm uma faminha de serem meio lentos e tal, contemplativos e pá. E esse filme consegue ser bem rapidinho, tem tipo 1h40. E é uma coisa tão bonita, cara. Aí tem uma hora que chove, fica aquele barulho de chuvinha, com um monte de peixe colorido. É muito fofo, muito bonitinho. Assistam, para todas as idades. Muito massa, muito bonitinho. Tem na Netflix. Vou falar isso 1000 vezes, porque durante muito tempo da minha vida eu estava procurando este filme. Eu não tinha Netflix, agora eu tenho, então vou aproveitar e assistir um monte de filmes do Estúdio Ghibli. Outras animações ou filmes good vibes para eu falar nesse mês de Setembro Amarelo, para deixar todo mundo feliz, deixem nos comentários. Aproveitem, sigam o meu Instagram do canal. Acabamos de bater, eu acho que 106 inscritos.
106 seguidores. Então vão lá e sigam. Sigam minha conta no Letterboxd, eu também bati acho que 60 seguidores lá, então vão lá e me sigam também. O TikTok do canal, a gente tá tipo com 23 seguidores. Às vezes eu posto edits lá de alguns filmes, então me sigam lá também. Todas as informações e links estão na descrição. E é isso, deem like, take care of yourself. Mua.